área da saúde, então eu vou falar de saúde mental, sob a ótica de alguém que estudou isso a partir de uma obra que foi indicada para que eu trouxesse aqui, para que eu conversasse com vocês, que é essa obra que se chama Saúde Mental, do Jorge Alahá. Jorge Alahá é um palestrante que todas as segundas-feiras tem feito um programa que chama Pinga Fogo, que é um programa em que as pessoas mandam perguntas e ele ao vivo vai respondendo a essas perguntas. E a equipe que trabalha junto com ele organizou, ou vai organizar, esse é o primeiro dessa série de livros, uma série de livros em que eles vão colocar os assuntos que têm mais aparecido agrupados. Então, são várias perguntas sobre saúde mental, é um livro bem interessante. Ele vai falar sobre vários assuntos, ele vai falar sobre saúde mental, mas vai falar sobre síndrome do pânico, TDAH, transtornos alimentares, burnout, enfim, esquizofrenia. Cada capítulo vai trazendo as perguntas que foram feitas e as respostas que ele trouxe. E claro, dá para imaginar que eu não vou chegar nem perto de um terço dele, porque é muita coisa, muito assunto, mas a ideia é talvez chamar a atenção de que existe esse material para que todo mundo depois, para quem quiser, tiver interesse, busque e aprofunde de acordo com os seus interesses também, acho que isso é importante. Então, para falar sobre isso, eu vou depois citar outras obras que eu busquei. Acho que é interessante a gente entender esse conceito de saúde como um todo, é um conceito que vem lá da Organização Mundial de Saúde, de 1948, que já dizia que saúde tem relação com o bem-estar, físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença, como às vezes a gente pensa, saúde e doença são termos muito conectados. Então, quando a gente está falando de saúde mental aqui, quando o Jorge Alahá fala sobre saúde mental, ele está falando sobre isso, está falando sobre esse bem-estar, mas não só conectado ao nosso corpo físico, mas especialmente quando a gente entende os aspectos da doutrina espírita, quando a gente pensa que existe sim, um bem-estar físico, mental, social. Então tem uma série de fatores aí relacionados para que eu considere essa saúde. E aí eu achei bem interessante uma visão que a Ana Teresa traz nesse livro Palavras para a Alma. Ela vai falar de saúde, mas ela começa a falar de doença. Então, para a gente entender esses contrapontos que existem. Então, quando ela aborda esse assunto saúde, ela traz essa frase de Emmanuel, quando ela trata sobre as emoções doentias. Essa frase diz assim, que as nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Então, ela vai começar a falar sobre esse tema, e que eu acho que é importante a gente sempre relembrar, trazendo de que somos constituídos desse espírito, desse corpo, desse perispírito, a conexão entre o nosso corpo e o nosso espírito, e desde sempre, no momento em que o nosso corpo é concebido, esse espírito já se conecta a esse corpo. Então não tem como a gente pensar que não existe relação entre essas coisas, e que quando a gente vai falar de saúde ou da enfermidade do nosso corpo físico, a gente precisa observar o nosso espírito. Então essas conexões, elas são importantes. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico tem um reflexo no nosso espírito, tudo que acontece no nosso espírito tem um reflexo no nosso corpo, mais ou menos sobre isso que ela fala. Ela até faz uma analogia, por exemplo, quando a gente tem um carro que está com problema mecânico, o que a gente faz? A gente leva no mecânico e conserta. Então, aparentemente parece simples assim, eu estou com um problema no meu corpo físico, eu vou no médico e eu resolvo. Só que a gente sabe que não é bem assim, porque a gente sabe que para muito além desse problema físico, existem as questões do espírito, um espírito imortal, eterno, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Lembrando, claro, que tudo que a gente fala aqui, tudo que a doutrina espírita nos traz, são aspectos que não eliminam a busca da ciência, Então, a busca do médico, a busca dos tratamentos que a gente conhece, enfim, ou que não conhece, que vai conhecer quando precisa, mas é bem importante sempre a gente considerar isso, Então, todos os autores que falam sobre esse assunto, eles vão abordar essas questões também. Então, a gente vai partir desse pressuposto, de que a gente é um corpo físico, mas que a gente tem esse espírito que está conectado a isso. E aí também é importante a gente observar que tem todo um estudo que fala sobre saúde mental que entra nos aspectos da obsessão, que o Alahá não vai falar aqui, Então tem uma série de coisas que a gente pode abordar, e
Então eu trouxe aí uma frase lá do livro Nas Fronteiras da Loucura, né, que diz que é muito diáfano na linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. O que isso quer dizer? É muito sutil essa diferença. E às vezes a gente parte de momentos nas nossas vidas em que está tudo bem, de uma hora para outra as coisas não estão bem, e a gente nem percebe quando a gente está saindo de um estado de sanidade para um estado de desequilíbrio mental, né? Então, às vezes isso acontece. E aí, se a gente for estudar as questões de obsessão desses processos, a gente tem mais alguns estudos para fazer e mais outras coisas para falar, né? Então, é bem importante entender que existem processos obsessivos ali, conectados também, mas que a gente não vai tratar aqui, que o Elohá também não abordou de uma forma muito aprofundada no material dele, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, tem um outro autor, que é o Sérgio Luiz da Silva Lopes, que ele escreveu um livro que chama Leis Morais e Saúde Mental. Esse livro é bem interessante e eu particularmente agora tenho estudado ele um pouco. O nosso próximo encontro de jovens espíritas, que vai acontecer no Carnaval, é um encontro estadual inclusive, ele vai ser sobre esse tema saúde mental. E a gente tem conversado muito sobre isso, assim, sobre essa questão de entender que processos que a nossa juventude tem vivido, que está relacionado obviamente aos processos que a nossa sociedade tem vivido, mas especialmente para muito além de aprofundar os conhecimentos sobre cada uma dessas doenças, entender que a gente precisa começar a pensar em espaços que nos ajudem e nos propiciem o desenvolvimento dessa saúde mental. Então, aonde que eu estou, aonde que eu vou e que pode me ajudar nesse processo, né? Então, a casa espírita é um espaço que me ajuda? Acho que sim. A minha família tem sido um espaço que me auxilia no desenvolvimento dessa saúde mental? O meu trabalho tem sido esse espaço? Se é, se não é, o que eu faço para que seja, né? E aí, quando ele começa a falar sobre as leis morais, ele traz esse conceito da doutora Marlene, que eu achei bem interessante, porque ela é uma médica da sociedade, da Associação Médico Espírita do Brasil, e ela vai falar que a saúde perfeita, em contexto geral, está muito ligado a vários aspectos que a gente precisa considerar e que, se a gente observar bem, são os princípios básicos da doutrina espírita. Então, se a gente olhar ali, tudo que a doutrina espírita fala está ali conectado. Então, ela diz que a gente vai ter um estado de perfeita harmonia do nosso corpo com o nosso espírito a partir do momento que a gente entende sobre imortalidade. Então, a gente entende que a gente é um espírito imortal, que a gente teve uma história anterior. Então, a gente traz uma série de coisas, né, de características, de talentos, de dificuldades que a gente já viveu e que agora, por algum motivo, podem aparecer de algumas formas nas nossas vidas. Ela fala também sobre a importância, né, de a gente entender que somos uma mente co-criadora. O que isso significa? A existência de Deus nos faz entender, ou a doutrina espírita nos explica sobre isso, de que Deus está presente dentro de cada um de nós, né? Somos todos centelhas divinas, né? Então todos temos Deus, temos essa centelha dentro de nós, no nosso espírito. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, a gente começa a perceber que somos sim, conseguimos sim, né, ter o poder dos nossos pensamentos ou sobre os nossos pensamentos. Apesar de a gente entender que a gente sofre influências, sim, mas a gente tem o poder de dar conta disso, né? A gente consegue, o nosso objetivo é desenvolver isso cada vez mais. Entender que a verdadeira cura, ela nasce de dentro para fora, esse é um conceito bem importante. Apesar de entender que a gente precisa muitas vezes dos medicamentos e de todas essas questões, é de dentro para fora que essa cura de fato vai acontecer, né? De que o nosso corpo, na verdade, é um corpo físico, ele traz as impurezas dessa alma e existe, né, todo esse processo que a gente já falou ainda há pouco, e que é o amor universal, é a busca desse amor universal que veio exemplificado por Jesus, que vai nos levar a tal da saúde perfeita, né, a saúde plena, quando a gente perceber isso. Então, partindo disso, uma das primeiras coisas que a gente pode entender vem lá da questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz onde é que está escrito a lei de Deus, né? Onde vem a escrita da lei de Deus? E a resposta a essa pergunta é bem clara e diz que essa lei de Deus, ela vem escrita na consciência, né? Então, ela não está no outro, ela está dentro de cada um de nós. E
E aí o André Luiz, lá em 1947, ele já dizia nesse livro O Mundo Maior, quando ele dizia, não, né, ele encontrou um mentor espiritual, e lá nesse livro a gente já consegue entender como é que funciona o corpo. Esse livro ele é bem interessante porque ele traz várias explicações do funcionamento do nosso corpo físico, né? E ele vai dizer, a partir dessa frase que está ali, né, nos lobos frontais, existem centros perispíriticos importantes onde repousam milhões de células à espera para funcionar. O que isso quer dizer? Olha só, 1947, tá? O que o mentor dizia para o André Luiz nesse momento? Ele dizia o seguinte: o corpo ele é formado por muitas células e há uma série delas que a gente ainda não consegue colocar em funcionamento. Ou seja, existe uma boa parte daquilo que a gente tem aí localizado no cérebro que a gente não consegue colocar em funcionamento porque a gente ainda não alcançou a espiritualização plena, né? A gente ainda não tem essa capacidade. Então ele mostrava lá como é que isso funcionava, né? E qual é essa parte que ainda a gente não consegue, pelas nossas dificuldades da matéria, colocar em pleno funcionamento. Então vejam como é interessante a gente perceber que a gente tem essa possibilidade no nosso corpo físico, mas a gente não consegue diante das dificuldades que a gente tem, né? E que a gente vivencia aqui. E aí, ele traz um conceito interessante. Quando eu falo ele, eu estou falando do Sérgio Luiz, tá? Aqui do Leis Moraes, que é o conceito de inteligência moral. Ele discorre sobre a inteligência emocional, sobre a inteligência que a gente raciocina, né? Lógico, matemático, que durante a história vem muito forte, no momento em que a inteligência emocional aparece, mas ele traz esse conceito de inteligência moral. E ele vai dizer para a gente que a doutrina espírita traz esse conceito muito forte, porque ele vem no sentido de que a gente entenda que a gente vai buscar essa inteligência moral à medida em que a gente vai amadurecendo em termos de espíritos, né? E aí ele fala mais ou menos aquilo ali, né? Primeiro, trazer lá a pergunta 642, que diz assim: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem que não pratica o mal? Vocês lembram a resposta dessa pergunta, né? Então, basta que eu não faça o mal e aí eu vou evoluir, eu vou conseguir? E a resposta dessa pergunta ela é bem certeira pra gente, né? Porque a resposta é assim: não basta não fazer o mal, né? A gente precisa fazer o bem. Então, ela vem bem para dizer pra gente assim: olha só, né? Não cumpre fazer o bem no limite de suas forças, quer dizer, né? Eu falei o contrário aqui, mas não tem problema, né? Eu tenho que cuidar para não fazer o mal, mas eu tenho que cuidar para fazer o bem, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo em termos espirituais, o que acontece, né? Quando ele fala ali de pessoas maduras são mais bondosas, significa o quê? São aqueles espíritos, são aquelas pessoas que já conseguem desenvolver isso, que Kardec pergunta lá para os espíritos, que muitas vezes a gente ainda não dá conta, né? Então, o fazer o bem, essas pessoas bondosas ali têm relação com fazer o bem, vai fazendo com que a gente amadureça essa inteligência que é chamada inteligência moral. E o que acontece ao longo da nossa caminhada? As grandes dificuldades que a gente tem em termos dos transtornos de saúde, né, da saúde mental que a gente está aqui falando, são dificuldades relacionadas principalmente àquilo que a gente tem em relação ao outro, né, os relacionamentos com aqueles que estão próximos de nós. Então ele dá alguns exemplos ali, né? As pessoas que têm problemas com depressão, por exemplo, são pessoas que têm um recolhimento absoluto em si mesmo. Então elas têm bastante dificuldade desse relacionamento com o outro, né? Então esse recolhimento ele é muito claro. As pessoas que sofrem de síndrome do pânico, por exemplo, muitas vezes elas buscam uma necessidade desesperada de auxílio do outro, eles precisam do socorro do outro, mas é um tipo de relacionamento diferente daquele relacionamento saudável que a gente deveria buscar, né, em busca dessa inteligência moral que ele menciona ali. A pessoa que sofre de esquizofrenia, por exemplo, ela tem comumente o isolamento, uma ruptura, né, com a realidade compartilhada. Então isso aparece muito claro. Então ele vai trazendo exemplos de alguns transtornos que se apresentam na nossa sociedade e que estão relacionados a essas dificuldades, né? Então muitas vezes, ou na grande parte das vezes, quando a gente trata sobre esse assunto, né, de saúde mental, quando a gente observa essas dificuldades que a gente vivencia, e quando eu falo a gente, somos todos nós,
porque se não tivermos depressão, se não tivermos contato com nenhum desses transtornos, pessoalmente, provavelmente a gente teve pessoas próximas de nós que tiveram, né? Então a gente acaba lidando com isso. Então, isso está muito relacionado a essa dificuldade que a gente tem de relacionamentos, né? E aí, claro, além disso, questões relacionadas ao nosso passado, né? Como espíritos imortais que somos. Então, se a gente pensar que a gente tem uma história, né? Uma história que já vem desenhada de muito tempo, o que acontece ali, né? Tem um relato do Dr. Bezerra de Menezes, que ele vai falar sobre o Carlos, que é um rapaz que tinha esquizofrenia, e ele, a espiritualidade acompanhava essa pessoa, né? esse espírito encarnado, o Carlos, e todas as vezes que ele tinha as situações mais complexas em termos da doença em si, eles percebiam que ele caía no processo de culpa na sequência, né? E aí eles começaram a observar o quanto que é importante que cada um de nós se dê conta, independente de passar por um processo de esquizofrenia ou não, né? Isso independe, de que a gente precisa cuidar com isso que a gente leva muitas vezes, né? A culpa de algumas coisas que acontecem com a gente, que nos leva a um caminho que não é talvez o mais adequado, né? Quando a gente entra nessa consciência da culpa, tem uma frase lá do livro Por Obsessão que diz assim, porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação, teme-a, a fim de não enfrentar os desafios. Então, o sentimento de culpa, mesmo para aquele que entende, né, mesmo, vamos pensar, um espírita que sabe que existem vidas anteriores, né, que ele passou por situações anteriores, que ele passou por momentos que trazem hoje aquilo que ele é, mesmo considerando isso, né, independente se tem ou se não tem esse conhecimento, o sentimento de culpa, ele vai levar esse espírito, né, à dificuldade de enfrentar o desafio, né, porque esse sentimento, essa consciência de culpa, muitas vezes ela leva à autopunição, eu não consigo mesmo, eu não vou dar conta mesmo, quantas vezes eu já tentei e não consegui, quantas vezes eu já passei por isso e ainda não consigo, né? E aí os mecanismos de fuga estão muito relacionados a defesas, né? De não enfrentar os desafetos e os desafios, e cada vez mais a pessoa vai mergulhando dentro de si mesma e fugindo do contato com o outro, né? Então vejam que lá atrás os autores falam sobre a dificuldade que a gente tem quando a gente tem as doenças, né? Ou quando a gente não tem uma saúde mental, né? Adequada, digamos assim. A dificuldade que a gente tem de se relacionar com o outro, aqui aparece no momento em que a gente leva para a culpa, a gente entra para dentro da gente mesmo. E a gente tem dificuldade de olhar para o outro novamente, né? Então a gente olha para dentro da gente mesmo e fica no autoflagelo se punindo, né? Por conta disso. E o que ele coloca é que esse mergulho na gente mesmo, né, e essa fuga do outro, está muito relacionado ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, que são os principais geradores das nossas culpas, né? Então, o orgulho e o egoísmo, à medida em que vai tomando conta da gente, vai nos levando a essa culpa que a gente às vezes nem percebe que a gente acaba caindo, né? E aí, quando o espírito se dá conta de que ele errou novamente, ele entra num processo vicioso, né? Aquele processo circular de não sair dessa questão da culpa, né? Então, imagina o espírito que começa a se dar conta, eu já fiz isso tantas vezes, vou fazer de novo, vou fazer isso tantas vezes, vou fazer de novo. Então é bem difícil às vezes, né? Sair desse processo e buscar essa consciência de responsabilidade, que daí vai dizer pra gente o quê? Tudo bem, eu errei, mas vamos lá, o que eu posso fazer de diferente? Eu errei, o que eu posso fazer para melhorar? Essa força de fazer diferente, essa força de modificar é que vai mostrando o amadurecimento do espírito, vai mostrando o quanto ele vai amadurecendo e crescendo a partir das dificuldades que ele vem, né? Então, ele traz um exemplo de Paulo de Tarso, quando fala disso, que é um exemplo bem importante para a gente considerar em várias situações, mas nesse momento aqui, por conta dessa trajetória, né? Quando Paulo é convidado a olhar para Jesus, e o que ele diz, né? Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, ele não fica no sentimento de culpa, ele percebe que talvez atrás ele tenha errado e que agora ele precisa fazer diferente. E o convite que a doutrina nos faz é nesse sentido, né? E
E aí aqui a gente está falando não só de saúde mental, não só dos processos depressivos, do burnout, de tudo aquilo que o Elahá traz aqui, mas das nossas diversas dificuldades que a gente tem. Né? Quantas vezes a gente não fica nesse sentimento de culpa e não consegue fazer diferente porque a gente não busca se responsabilizar. Né? Olhar para a gente mesmo e dizer, ok, eu errei, então vamos lá, vamos fazer diferente, esse é o grande desafio. Né? Esse enfrentamento é que é bem desafiador. Bom, então agora, o que o Elahá fala especificamente sobre algumas questões que eu trouxe aqui pontualmente, alguns aspectos lá do livro, para a gente conversar. Então, quando ele fala sobre a epidemia da depressão no Brasil, uma das perguntas que falam para ele, que fazem para ele é essa: por que tanta gente está nesses processos depressivos no nosso país? O que tem acontecido? Por que a gente tem que passar por isso, né? Isso é só no Brasil? Isso é em outros países? Como é que é isso? E aí ele faz uma análise ali, ele fala que o Brasil é um dos países que tem maior índice de depressão, especificamente, né, registrado. O uso de medicação é bastante significativo, né? E apesar disso é um povo alegre, é um povo espiritualizado. O Caio acha também. E por que acontece, né? O que tem acontecido, né? E aí ele fala muito de um dos aspectos que ele diz que é um antídoto, né? É um remédio, digamos assim, vamos pensar assim, que é o fortalecimento da fé, né? E a fé no sentido da fé verdadeira, né? Da fé raciocinada, como a doutrina espírita nos traz, não aquela fé cega, aquela fé que eu não sei para onde eu estou indo, né? Então ele vai abordar esse aspecto, né? Dizendo sim que o Brasil é um país que tem enfrentado isso, que tem tido essa dificuldade apresentada, mas que a gente precisa começar a pensar em aspectos relacionados a essa fé raciocinada como a doutrina espírita nos traz, né? E aí ele diz uma coisa bem interessante, que ele diz assim, né? Às vezes a gente olha uma pessoa que está com uma dificuldade, está com depressão, e aí a gente, na nossa... às vezes a gente julga muito, né? Às vezes não, muitas vezes. A gente acaba julgando e diz assim, falta de fé. A pessoa não sabe, né? Não acredita em Deus, por isso que está passando por isso, né? E aí ele começa a chamar a atenção da gente assim, olha, não fala isso. Como é que você vai dizer que a pessoa não acredita em Deus se você não sabe o que a pessoa está passando, né? Então, assim, a crença nesse Deus maior é importante para que a gente passe por esses processos. Então, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento, para a gente simplesmente dizer para ela assim, é só para acreditar em Deus, começa a rezar, faz as tuas preces, que claro que vai ajudar, claro que vai. Mas uma das questões importantes é a gente não desqualificar aquilo que o outro sente, não desqualificar aquilo que ele traz. Né? Então, se a fé está sendo questionada, e se eu tenho algo a ajudar ao outro ou a mim mesmo, que seja reforçar essa fé. Né? A fé não vai evitar as dores, não vai evitar os golpes da vida, como ele fala, né? Mas ela vai nos ajudar a entender melhor e a fortalecer esses laços que a gente precisa ter com essa espiritualidade que vem para nos ajudar. Então, acreditar em Deus é importante, entender que a gente tem essa potência divina dentro de nós e que a gente tem essa capacidade, são questões importantes. Achar que a gente vai dar conta sozinho, a gente também precisa observar, né? Porque talvez naquele momento a gente não vai dar conta sozinho. Então a gente vai precisar do auxílio, da medicação sim, dos profissionais sim, mas também de tantas outras, né? De tantas outras ferramentas que a doutrina espírita nos traz, e dentre elas acho que a fé ela é muito boa, né? E aí a gente costuma ouvir aquela frase, né? Como que você veio para a doutrina espírita? Pelo amor ou pela dor? Aí todo mundo pergunta, eu vim pelo amor, eu vim pela dor, muitos vieram pelo sofrimento, pela dor. E aí a gente pensa que sofrer é bom, né? Sofrer faz bem, sofrer... E aí vem algumas frases que às vezes vêm muito fortes e que a gente precisa tomar cuidado, né? Quanto mais a gente sofre, melhor a gente se torna, né? São frases genéricas aqui, né? Mas ele chama muita atenção e que a gente observe, né, que o sofrimento por si só não vai produzir uma evolução automática, né? Não vai evoluir porque a gente sofre, né? A gente precisa entender desse sofrimento, né? E aí tem uma frase do André Luiz que vem aqui na sequência, que é lá do livro Opinião Espírita, que ele diz assim, né? Chora, mas estuda a razão das próprias lágrimas.
Então é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre esse sofrimento que não vai gerar revolta, né? Mas que vai nos ajudar a perceber, a exercitar aquilo que tem relação com uma reflexão e com uma resignação. Né? Então, que tipo de sofrimento eu tenho buscado? Eu sofro, assim, todos nós sofremos, né? Essa dor, ela faz parte do nosso processo aqui. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações. A grande questão é, primeiro, não tem como comparar dor. Não existe tamanho de dor. Quem é médico, quem é da área da saúde, sabe a dor de um é diferente da dor do outro, né? A dor física é diferente. Quando a gente pega na pessoa de um jeito, pega na outra de outro jeito, a forma como cada um reage à dor física é diferente. Imagina a dor espiritual. Então, não tem como comparar. A minha dor é maior que a do outro. Eu não consigo imaginar a dor do outro porque eu não consigo mesmo. Porque as nossas histórias são diferentes. A grande questão é que a gente comece a perceber dentro de nós mesmos esses aspectos e comece a refletir, né? O que eu cresço com essas experiências, né? O que esse sofrimento me faz para crescer? E aí, isso vai para muito além de se acomodar diante dessa dor, né? De dizer, eu preciso sofrer para crescer, né? Que é a acomodação anterior lá. Não é isso. Eu estou sofrendo e eu estou começando a perceber o meu movimento como espírito para observar isso de maneira diferente. Né? Então, eu estou aprimorando a minha fé, eu estou acreditando mais em determinadas coisas, eu estou buscando mais a prece e a oração como ferramenta de auxílio para o meu dia a dia. Então, é nesse caminho que a gente segue, né? Entendendo a razão pela qual a gente sofre, pela qual a gente chora. Outro dia eu escutei uma palestra da Lahai e ele falava sobre o tempo que o nosso corpo físico tem aqui encarnado. E ele dizia assim, né, que o nosso corpo físico não aguentaria muito mais do que 100 anos, 100 e tantos anos, porque isso começa a ficar muito pesado para o espírito. Chega um determinado momento que a gente precisa desencarnar e retornar. E ele fala sobre uma série de questões relacionadas a isso, para que a gente perceba que o nosso corpo ele passa por diversos processos, né? Então, o processo de produção dos hormônios e tudo que acontece ao longo dessa nossa vida até a gente chegar na velhice, tudo isso tem um aprendizado, né? Tudo isso tem um processo. E o nosso espírito, ele não teria condições de ficar mais do que esse tempo que esse corpo nos permite ficar aqui. Né? Claro que alguns desencarnam com menos idade, outros com mais idade, tem uma série de coisas aí para a gente considerar. Então, assim, todo esse processo ele é muito perfeito para a gente entender disso. Né? E no final das contas, o nosso grande aprendizado sempre vai ser entender que a doutrina espírita vai nos trazer conhecimento, né? Sem dúvida, mas o conhecimento sem prática de nada ajuda. Né? Então, do que adianta eu estudar, saber, se eu não consigo colocar em prática? Se eu não consigo olhar para o meu dia a dia e entender do que fazer diferente? Né? A transformação ela acaba sendo muito pequena, né? E aí o conhecimento que é vivido, né, aí esse sim, ele é terapêutico, ele ressignifica, ele me mostra coisas diferentes e ele me faz entender, né, coisas diferentes, entender dessas dores que a gente precisa passar, né? Modelo maior, guia definitivo que a gente tem é Jesus. A pergunta 625 já nos retoma isso, né? Se eu tiver que me comparar alguma coisa, entender para onde eu vou olhar para Jesus. Esse é o modelo mais próximo, né? E aí eu sempre digo que com os jovens a gente escuta muito, né? Talvez vocês pensem e não falem, mas o jovem diz assim, Jesus, como é que eu não consegui chegar a Jesus? Ele é muito perfeito, está muito longe de mim. Então vamos começar a ver os discípulos desse Jesus, né? Quem foi o discípulo? Quem foi o discípulo do discípulo? Quem foi o discípulo do discípulo do discípulo? Quem se assemelha mais a ele, que pode me servir de parâmetro, que pode me ajudar nesse processo, né? Então conhecer um pouco disso tudo me ajuda, né? Porque no final das contas é o Evangelho que vai me ajudar, né? É a prece, é a oração, ali tem a frase sempre, né? Se tomar um motivo de escândalo, arranca. Mateus traz isso, né? Então, a gente precisa começar a observar nas nossas vidas quais são as coisas que a gente não quer mais e que a gente, de fato, vai tirar, né, das nossas vidas. No sentido de descartar sentimentos, coisas que nos incomodam, coisas que a gente já sabe que não nos fazem,
que não nos auxiliam a crescer. E se a gente não consegue tirar, porque eu vou pensar assim, eu não vou conseguir me desvencilhar de alguém que está na minha família, né? Bem que eu queria às vezes, mas não vou conseguir. Então eu preciso começar a perceber e a entender essa relação de uma maneira diferente, né? Então o grande aprendizado é como que eu vou ouvir aquilo que eu não quero ouvir, aquilo que me magoa, aquilo que não me faz bem, de uma forma diferente, né? Porque lá atrás já tinha a frase, né? É muito sutil a diferença. O caminho entre estar são, né, e estar doente mentalmente. Às vezes a gente nem percebe quando a gente está indo de um lado para o outro. Então cabe a cada um de nós buscar esses ambientes. Eu falava lá atrás dos ambientes, né? Que ambientes são esses que me proporcionam essa saúde mental? Eu tenho buscado esses ambientes? Eu tenho ido atrás? Hoje eu ainda falei com o Paulo uma frase que eu escutei esses dias que dizia assim: o que você tem feito hoje com aquilo que você pediu lá atrás e correu tanto para conseguir? Eu consegui aquilo que eu queria lá atrás, eu fiz muita coisa para conseguir o que eu tenho hoje. O que eu tenho feito com isso? Será que eu não continuo correndo, tentando coisas que ainda quero lá para frente? Será que eu estou aproveitando das coisas que eu queria, né? Sejam materiais ou não, mas será que eu tenho usufruído disso? Será que eu tenho parado esse tempo para cuidar da minha saúde mental? O Jorge Alahá nos faz esses convites, né, para que a gente olhe isso e para que a gente perceba que a saúde mental ela está relacionada a essa paz, né, a conquista da paz, não só aqui nesse momento terreno, mas na imortalidade. Vamos pensar nessa paz, nesse espírito que vai continuar, né, que a gente vai desencarnar e a gente vai continuar e vai vir quantas vezes for necessário, né, como um presente de Deus, essa existência, ela vem por isso, né? Nosso corpo é temporário, a gente sabe que a gente precisa ter fé, então o que a gente tem feito disso? E essas atitudes, elas não são mudanças drásticas. Às vezes a gente fica buscando uma situação drástica para mudar, não. Às vezes é uma pequena coisa, são 15 minutos de diferença no meu dia que eu posso fazer diferente, né? Que eu posso fazer uma prece, uma oração. Quantos fazem a sua oração diariamente? De manhã ou de noite? Quantos buscam fazer alguma coisa diferente para alguém que a gente nem conhece a cada dia? Né? Então, são essas pequenas mudanças que a gente precisa buscar. E cada um de nós sabe aquilo que mais pega no nosso pé, aquilo que mais dificulta né, as coisas que a gente precisa melhorar. Então, se a gente puder fazer um pouquinho diferente cada dia, a gente vai buscando esse estado de saúde mental, né? Essa conquista dessa paz que é tão importante e que a gente precisa cuidar. Fica o convite à leitura, tem alguns aspectos bem interessantes nesse livro, principalmente para quem vivencia situações como essa, no seu trabalho, com a sua família, para quem conhece pessoas, então acho que vale a pena buscar mesmo esse auxílio, entender, a base é mais ou menos essa, mas eu acho que são aspectos importantes que a gente, conhecendo, a gente consegue lidar melhor com as situações que nos são apresentadas, seja para a gente mesmo, para aquelas pessoas, né, para aqueles espíritos que estão próximos de nós. Agradeço a atenção de vocês, que a gente possa continuar conectado com a espiritualidade, entendendo que esse ambiente é um ambiente muito propício para que eles estejam aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, né, nos trazendo essas energias que são tão importantes para que esse equilíbrio aconteça durante a semana, enquanto aqui a gente não estiver.